Boa noite para você que está em casa a partir de agora assistindo o programa Mulher Mais. Seja bem-vindo, é um prazer estar na sua companhia. E hoje nós queremos conversar um pouquinho com os pais. Estamos entrando em mais um ano letivo e no decorrer do ano tudo parece tranquilo. Quando chega lá no final, no último bimestre, os pais enlouquecem, querendo saber o que fazer para seu filho recuperar um ano que aparentemente parece perdido. Será que se você tivesse a preocupação de ter esse cuidado lá no início, quando chegasse na reta final, as coisas poderiam estar amenizadas? Pois é, nós trouxemos uma especialista aqui na área. A partir de agora nós vamos conversar com a Rita. Boa noite, Rita, seja bem-vinda. A Rita, ela é proprietária da Casa do Sol, que existe aqui em Pirapora, né? Essa casa que nós estamos mostrando aí, a imagem para você. Com certeza alguém já passou ali, já viu e fala, o que é a Casa do Sol? Pois é, a Casa do Sol é, como o próprio nome diz, né? É uma casa. Então, nós fazemos o trabalho muito em família. Eu sou fonoaudióloga, sou psicopedagoga e trabalho na área de saúde e de educação. Quando a gente fala um reforço escolar, Rita, pai, mãe, até mesmo os alunos que estão nos assistindo neste momento, eles têm dá aquela impressão de que é uma aula de recuperação, é um reforço escolar, tipo assim, meu filho não aprendeu muito bem português lá na escola, eu vou colocar ele numa aula de reforço. É isso? A gente até diferencia um pouquinho o reforço escolar do acompanhamento escolar, né? Então, o que seria? Esse aí que você vai procurar no início do ano e que o aluno vai ter uma assistência mais de perto durante o ano todo, na realização das tarefas de casa e nos trabalhos, nas pesquisas, na fixação da matéria estudada, esse seria o acompanhamento escolar. Então, nós vamos acompanhar o ano letivo, nós vamos acompanhar as matérias que estão sendo estudadas e o aluno vai criar o hábito de estudo, que é importante, né, desde o início, criar esse hábito de estudo. Agora, quando você fala criar o hábito do estudo, né? Recentemente nós tivemos até entrevistando aqui a Flávia lá do Santíssimo Sacramento, onde ela diz que o aprendizado, ele precisa ser exemplificado primeiro pelos pais. Porque uma criança ou um adolescente, ele não consegue o hábito da leitura se os adultos em casa não tiverem essa iniciativa. Mas só que o aluno não vê o pai e a mãe estudando, porque nós já passamos dessa fase. Com certeza. Né? Com certeza. Então, como que eu posso incentivar o meu filho a estudar melhor? Pois é, o importante é isso, é você incentivar. Né? Então, mesmo que ele não te veja, até porque muitas vezes você não vai ter tempo para, né? Às vezes até você tem hábito de leitura, mas o seu filho não vê porque é um tempo que você não está com ele por perto. Né? O nosso dia a dia é muito tumultuado. Então, é importante que o pai valorize isso para o filho, faça com que o filho perceba a importância desse hábito. Agora, tem crianças que têm muita dificuldade, Rita, com o aprendizado dentro da sala de aula. É como se existisse um bloqueio. Como que os pais podem detectar se é uma preguiça ou se é um bloqueio? Isso aí realmente é um pouco difícil para os pais detectarem, né? Porque hoje em dia os alunos, e eles percebem o jeito de conduzir a coisa com os pais, principalmente os pais que acompanham no dever de casa, na tarefa de casa, né? O aluno percebe o jeito de manipular, de certa forma, a situação. Então, realmente é um pouco difícil. Então, o indicado seria que se fizesse uma avaliação. E a escuta da escola também, né? Porque a escola vai te dar muitas informações importantes, porque o seu filho com você estudando em casa é uma coisa, ele dentro de sala de aula, ele manifesta muitas vezes comportamentos diferentes. Pois é, muitas vezes o professor, quando há reuniões escolares, que os pais são chamados a ir nas escolas e que o professor faz alguma reclamação ou fala do comportamento daquela criança ou daquele adolescente na sala de aula, os pais muitas vezes até duvidam, porque falam, mas esse não é o comportamento que o meu filho tem. E você atribui essa, digamos assim, quase que dupla personalidade. De quê? De que forma? Na verdade, não é uma dupla personalidade, né? O ser humano, ele se comporta de acordo com o ambiente que ele está.
Então, vamos supor, uma criança que tem pais que tem um controle disciplinar muito grande, né? Um controle sobre o comportamento daquela criança. São rígidos demais. Isso. Essa criança, quando não está perto dos pais, com certeza ele vai dar uma relaxada. Né? Então, como pode diz o outro, ser se soltou, né? Porque geralmente... Exatamente, porque ele não está sob o controle. Às vezes ele aceita bem a disciplina do professor e às vezes não. Então, realmente é importante que o pai ouça a escola, porque é possível, sim, que o aluno se comporte diferente. Como a gente percebe, às vezes, a criança, quando está com colegas, ela vai ter um comportamento. Né? Se ela for numa festa infantil, ela vai ter um comportamento. Se ela for uma festa dos pais, de amigos dos pais, onde quase não tem criança, ela vai ter um outro comportamento bem diferente. Então, isso é natural. Agora, quando nós abrimos aqui o bloco, quando nós abrimos aqui o nosso programa, nós frisamos que os pais, né, deixam para fazer essa observação, esse acompanhamento dos seus filhos, já na etapa final, quando vê que as notas estão vermelhas e que elas não serão suficientes para ele, digamos assim, passar de ano. Que a preocupação dos pais é: meu filho não vai passar de ano, né? Mas que preocupação é essa que nós verdadeiramente devemos ter? A Rita vai nos explicar no próximo bloco. Estamos aqui de volta com o programa Mulher Mais. Hoje estamos batendo um papo com a Rita de Cássia. Para você, pai, para você, mãe, aluno, que vai começar aí uma nova jornada, saber detectar melhor as suas dificuldades de aprendizado, né? Porque a Rita, ela é dona da Casa do Sol, nós frisamos aqui no bloco anterior, agora faz parte do G20, uma cooperativa educacional, para ajudar você a entender melhor a sistemática do aprendizado, porque se ensinar é difícil, aprender também é, né, Rita? Com certeza. Agora, existem essas dificuldades, pai, aluno e escola. Eu não sei se falta uma integração ou se os pais hoje não estão sabendo lidar com a situação, mas a bem da verdade é que a gente percebe que muitos alunos são inteligentes. A nossa criança às vezes desenvolve bem, mas coloca um livro na frente dela que esse bloqueio vem e ela não consegue aprender, principalmente as ditas matemática e português. São duas matérias que travam demais as pessoas. Por quê? O que acontece? As matérias são básicas mesmo. Né? O português, por exemplo, se você não tem uma boa compreensão do que você leu, isso vai te bloquear na geografia, vai te bloquear na história. Ah, tá. Isso é até vai interessante. Te bloquear em várias outras áreas. Isso é até interessante que você está falando, porque eu estava conversando com a pedagoga, ela disse o seguinte: pessoa que não lê não consegue interpretar. Exatamente. Se ela não interpreta, ela não consegue aprender mais nada na vida. Por quê? Porque ela não tem o poder de interpretar. Ela não tem a assimilação das coisas. Isso, né? Porque interpretar é você exatamente tirar o conhecimento, né? Você conseguir captar aquele conhecimento que está sendo passado. E aí, onde é que está? Você, como psicopedagoga, percebe que o meu bloqueio está em interpretar as coisas. Pois é, isso aí é aquilo que eu te falei, que no caso a gente precisaria de uma avaliação realmente mais profunda. Cada caso é um caso, Sim, então. Cada caso é um caso. Às vezes o professor na sala de aula, ele tem uma percepção boa disso, em alguns casos. Os pais, às vezes, têm uma percepção boa disso, mas muita coisa está envolvida nisso. O que, por exemplo? A atenção, a percepção, a memória. Então, tudo isso está envolvido no ato de ler e interpretar. Mas você acha que existe alguma questão familiar que pode provocar isso na pessoa que está em desenvolvimento? Olha, geralmente o que a gente observa em relação à questão familiar, existem sim fatores de hereditariedade. Agora, existe também uma ansiedade muito grande de alguns pais em relação ao aprendizado do filho. Que querem que seus filhos sejam sempre os melhores em tudo que faz. Querem que seja o melhor e aquela coisa assim, não, eu quero que o meu filho leve para a escola a tarefa correta. Então, na ansiedade da tarefa ir correta, muitos pais fazem essa tarefa pelo filho. Né? Ou então faz para ele copiar. Ou então quer dizer, perde a paciência na hora de ensinar, acaba
tendo um comportamento agressivo com quem está aprendendo? Exatamente. E aí é que entra a questão. O filho percebe qual é o ponto que ele tira o pai do sério para conseguir resolver aquilo de uma forma mais satisfatória para ele. Então, muitas vezes é importante uma terceira pessoa nesse processo do ensinar a tarefa, porque às vezes a situação fica tão desgastante, familiar, e às vezes o tempo que a mãe, o pai tem com o filho já é tão pequeno que essa situação compromete a qualidade dessa relação. A gente conversando com alguns professores, com esse pessoal ligado à área da educação, né? Eles dizem o seguinte, que a escola é apenas um complemento de casa e vice-versa, porque o aluno aprende ali na sala de aula algumas teorias e as práticas, que são os exercícios, eles levam para casa para não tomar muito tempo também, porque só aquelas 4 horas ali sentada num banco escolar não é o suficiente para se ter um aprendizado adequado, né? E muitas vezes os pais reclamam. Muitos pais me procuram falando, vê se você consegue levar no programa pessoas que nos facilitam a vida no sentido de fazer as tarefas. Por quê? Primeiro, porque os pais já passaram daquela fase, o que estudou lá atrás já ficou muito tempo esquecido. A metodologia já modificou demais. Hoje tem coisas que a gente abre os cadernos dos nossos filhos e fala, o que é isso? Eu não sei ensinar. Exatamente. E aí? Pois é, mas aí é que está. O objetivo da tarefa de casa mesmo deveria, pelo menos, ser que o aluno possa fazer sozinho, porque aí vai surgir dúvida, porque ele está sozinho. Ele vai lembrar do que ele aprendeu na sala de aula, ele vai fixar aquele conhecimento e ele vai perceber se realmente ele dá conta de fazer aquilo ali sozinho. E na mentalidade da maioria das famílias, ocorre o contrário, os pais acham, não, ele tem que fazer. Então, eu acho que é muito mais interessante que a tarefa de casa seja para o professor um feedback do que foi aprendido, da situação como é que está. Não, isso está errado. Então, se o aluno fulano de tal errou nisso aqui, eu percebo que isso aqui eu preciso voltar porque ele não compreendeu bem. Mas se então, o pai corrige o dever, o professor não tem esse retorno. O ideal, então, é que ele não leve a sua tarefa 100% correta, porque se ele não conseguiu fazer, é interessante que ele leve o que ele conseguiu fazer para que o professor perceba as suas deficiências e aí até o ajude melhor. Exatamente. E você falando isso aí, realmente, nós pais cometemos esse erro. A função a seria gente, essa. Não, isso aqui está errado, desmancha, o certo é assim, assim. Exatamente. Chega lá na sala, o professor não percebe a deficiência do aluno. Exatamente. Ou se o pai tiver que fazer uma interferência no dever, na tarefa, é interessante até que ele faça uma anotação. Né? Olha, professor, eu tive que intervir nisso aqui, porque ele não compreendeu bem. É preciso esse retorno para o professor. E você falando isso, é interessante pelo seguinte, porque o aluno sempre leva para a sala de aula as tarefas que eram feitas em casa corretíssimas. E na hora da prova o aluno chega, tirou 1, tirou 2, 1,5. Aí o professor fala, nossa, mas por que você traz suas tarefas todas corretas na hora da prova? Geralmente o professor sabe, porque tem dever que vai até com a letra da mãe. Geralmente o professor sabe. Mas ele às vezes não pode dizer isso, mas ele percebe. Sabe? Às vezes ele percebe. Também tem aquela coisa, agora tem alunos que realmente fazem as tarefas bem feitas, né? Às vezes consegue até fazer sozinho e na hora de fazer uma prova, esqueceu tudo. Existe uma interferência muito grande da família em relação a isso. Quando, por exemplo, a criança chega lá no primeiro ano, que vai começar a ter nota e cobrança de nota. Muitas vezes a ansiedade da família, olha, isso vale nota, você tem que tirar uma nota boa. Então, a criança já fica com aquilo, o que é isso, o que é nota, o que é prova, eu tenho que tirar uma nota. E aí ela se esquece até do conteúdo, porque ela se preocupa porque ela tem que tirar uma nota. Então, é interessante que os pais passem isso para os filhos de uma maneira natural. Olha, se você sabe, não se preocupe, é um exercício a mais que você vai fazer. Né, que vai mostrar o quanto que você sabe. E se você sabe, tem segurança que sabe, então você não tem que se preocupar com isso. A nota é consequência. O que nós pais temos que nos conscientizar é o seguinte, que a avaliação da nota é para saber até onde seu filho sabe ou não.
A tarefa, o exercício é para ele praticar, aprender e dizer o que sabe ou não. Quando nós fazemos por ele, né, ao invés de ajudar, a gente está prejudicando. Com certeza. Mas a nossa pergunta para você que está em casa nos assistindo é o seguinte: o que é mais importante para você? O que é mais importante para o seu filho? Ele aprender ou passar de ano? Jean Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896. Descobriu que o aprendizado era um processo gradual, no qual a criança vai se capacitando em níveis cada vez mais complexos do conhecimento, seguindo uma sequência lógica. Com sua teoria, pressupõe que os seres humanos passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, as quais denomina estágios e períodos do desenvolvimento. Para Piaget, esses estágios caracterizam-se pelas diferentes maneiras do indivíduo interagir com a realidade, e o aprendizado é um processo gradual, e para descrevê-lo, elaborou a teoria do desenvolvimento intelectual por estágios. Na sua teoria biológica sobre a construção do conhecimento humano, Piaget divide em 4 períodos o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. A primeira chamou de sensório-motor, de 0 a 2 anos. A segunda denominou de pré-operacional, de 2 a 7 anos. O terceiro denomina operatório concreta, de 7 a 11 ou 12 anos. A última fase chama de operatório formal, 11 ou 12 anos em diante. É por volta dos 7 anos de idade que o pensamento lógico e objetivo adquire preponderância. Ao longo dela, as ações interiorizadas vão se tornando cada vez mais reversíveis e, portanto, móveis e flexíveis. O pensamento torna-se menos egocêntrico e a criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo que a rodeia. O real e o fantástico não mais se misturarão em sua percepção. A principal característica da etapa operatório formal, por sua vez, reside no fato de que o pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta. Nessa etapa, a partir dos 12 anos de idade, a criança se torna capaz de raciocinar logicamente, ocorrendo a libertação do pensamento das amarras do mundo concreto, permitindo ao adolescente pensar e trabalhar não só com a realidade concreta, mas também com a realidade possível. História tirei C, matemática tirei C, inglês tirei C, em leitura tirei C, em todas as matérias eu tô com C. Eu sou um aluno C. A nova matemática é demais pra mim. Você se acostuma, questão de tempo. Eu nunca vou me acostumar. Como resolver problemas da nova matemática com a mente da velha matemática? Pois é, o que é mais importante para você e para o seu filho? Passar de ano ou tirar boas notas? Porque as boas notas vêm de um bom aprendizado, porque na prova ele está fazendo ela sozinha, né? Ou às vezes colando do coleguinha, né, Rita? Isso acontece mais também. Demais. Mas a nossa discussão aqui hoje é o seguinte: o que nós queremos passar para você que está em casa é o seguinte. O aprendizado hoje ficou uma coisa meio robótica. O aluno não tem mais aquela curiosidade, a vontade de aprender. Hoje é como um mercado de troca. Né? A gente até comentava isso aqui durante o intervalo, porque os pais não estão sabendo conduzir mais esse lado do aprendizado para incentivar os filhos. E os filhos, como você também já frisou tantas vezes aí durante a nossa conversa, ele percebe a deficiência, a fraqueza do pai e, em cima disso, ele deita e rola. Exatamente. Agora, essa questão da troca, eu acho que nós pais, eu também, enquanto pai, enquanto mãe, né? A gente precisa repensar exatamente isso. O que a gente quer? Porque eu já encontrei com vários pais preocupados com a repetência do aluno por causa do investimento que ele perdeu de pagar a escola um ano inteiro. Ele não se preocupa no aprendizado em si, ele se preocupa em que o aluno passe. Não, eu não vou perder um ano de mensalidade. Então, eu quero que você passe, independente se sabe ou não. Então, até os próprios pais passam isso para o aluno, às vezes.
Agora, às vezes, a gente vê também que o que a gente aprende, às vezes o que nos parece bobagem, você leva para a vida toda. Se eu encontro uma facilidade aqui hoje, eu vou querer encontrar essa facilidade na minha vida sempre. E não é sempre, não é em todos os momentos e nem em todos os caminhos da minha vida que eu vou ter essas facilidades. Em determinados momentos, eu vou encontrar pessoas que vão colocar obstáculos no meu caminho. E aí, aquela pessoa que, enquanto criança e adolescente, enquanto estava na sua formação emocional, esqueceu disso e aí carrega essa questão para a vida toda. Não, eu quero a facilidade. E o pai mais a mãe. Muitas vezes também, Rita, a gente hoje está muito assoberbado, a vida se tornou muito cara, muito exigente, aí entra aquela questão, o pai, por falta de tempo, não vou nem dizer por falta de paciência, quer fazer essa compensação em cima do filho. E aí, quanto mais rápido for, melhor. Com certeza. E aí ele promete muitas vezes aquilo que o filho quer como condição. Se você passar de ano, eu te dou um tablet, Exatamente. eu te dou um celular, eu te dou um computador, Exatamente. eu te dou uma bicicleta, eu te dou uma viagem. E isso é cada vez mais comum, muito comum. A gente até entende essa questão do merecimento. Né? Quer dizer, não, você conseguiu, então você mereceu, isso é uma coisa. Mas hoje em dia está sendo como Agora, objeto de troca. Fazer disso um objeto de troca que não é Exatamente. legal. Fazer objeto de compensação é um reconhecimento, digamos assim, até um troféu pelo esforço da pessoa é válido. Exatamente. Agora, quando eu faço isso objeto de troca, é aí que eu prejudico os meus filhos. Além de prejudicar, eu estou criando... Estou lidando com uma situação que pode virar contra mim, porque se num momento eu não posso dar essa compensação, como é que eu vou exigir? O comprometimento e envolvimento, se depois eu não vou poder dar o prêmio. Só que você sabe também que quem está acostumado a receber prêmios por cada atitude e quem está acostumado a dar, isso vira um círculo vicioso que é sempre exigindo cada vez mais. É difícil sair dele. Quem recebe quer mais e quem dá é obrigado a dar cada vez mais. Exatamente. E é difícil sair desse círculo vicioso. Né? Então, é por isso que é importante, eu acho interessante quando você coloca esse questionamento para os pais, porque é um questionamento que não é o filho que tem que pensar nisso, é o pai que tem que pensar como é que ele está vendo isso, o que é que ele está querendo, se ele está querendo que o filho dele realmente aprenda ou se ele quer simplesmente que o filho dele passe de ano para poder ir empurrando e dizer que conseguiu. Às vezes a gente até comete esses erros justamente com isso. Lá na frente eu resolvo. Aí a gente vai empurrando a situação, vai adiando, vai empurrando. E aí quando a gente vê, a gente já chegou num momento tal em que tem caminhos que não tem volta. É verdade. E aí é triste, mas a gente ouve pais e mães falarem com um aluno, com um filho de 14, de 15 anos, eu não sei mais o que eu faço. Não, essas frases hoje são muito ouvidas, principalmente para os educadores. Várias vezes que eu já fiz entrevista com o pessoal aqui, eles dizem o seguinte, que os pais frequentemente chegam e falam, eu não sei o que eu faço mais com o meu filho. Exatamente. Mas nós esquecemos que nós, pais, é que criamos essa situação. Que deixamos chegar no ponto em que está, né? E é onde a gente fala, às vezes quer pegar o caminho de volta é tarde, porque o aprendizado, né, igual você falou, ele é diário, constante, contínuo, não tem como eu chegar num determinado momento, esperar a pessoa completar 16 anos, pronto, agora você já tem 16 anos, senta aqui que nós vamos conversar, que agora eu vou te ensinar como são as coisas. Não é assim que funciona, né? Jeito nenhum. Agora, você tem a Casa Sol. Se eu tenho, o meu filho já começou o ano com problema, o ano passado ele encerrou o ano com problema, como que eu faço para ajudá-lo esse ano? Olha, o ideal é que procure logo desde o início. Por quê? O que acontece? Pode ser que nesse início, apesar de estar tudo começando, por exemplo, na área de matemática, às vezes você está lá com um aluno no 7º, 8º ano que não sabe multiplicar e dividir. Sabe? É o básico, É o né? básico. Então, quer dizer, ele está aprendendo equação de 1º grau, ele está aprendendo equação de 2º grau, mas ele não sabe multiplicar e dividir. Então, no acompanhamento escolar, a gente tem como perceber isso e a gente tem tempo para voltar. Não, então vamos voltar lá para você aprender a dividir e a multiplicar. Né? Às vezes ele não sabe dividir fração, multiplicar a fração, isso tudo ele vai usar lá na frente. Então, a matéria básica que ficou para trás e que vai atrapalhar muito.
Ô Rita, qual que é o endereço da Casa Sol, para quem não sabe onde localiza? A Casa do Sol é na Rua Curvelo, número 51. Rua Curvelo, número 51. Isso. E o G20 agora fazendo e o esse trabalho G20 também? na Rua Sampaio, 388. Então, Rita, eu só tenho a te agradecer pela sua presença aqui no nosso Por programa. nada, foi um prazer também estar aqui com você. E a sua área ela é extensa. Muito Provavelmente extensa. nós vamos encontrar assuntos interessantes para você voltar aqui conosco, Com tá? certeza, Para a gente estou à trazer disposição orientações de vocês. para os alunos e para os pais. E eu deixo aí espaço para você fazer o último convite para as pessoas que estão nos assistindo a conhecer os seus projetos. Com certeza. Nós estaremos esperando vocês. Se quiserem esclarecer dúvidas e saberem um pouco mais, não, eu estou em dúvida, eu não sei se é isso, vamos conversar, a gente não paga para conversar, né? Então, nós estaremos esperando vocês, tanto na Casa do Sol, que eu trabalho com a fonoaudiologia, com a terapia corporal, com massagem, tratamento para dores, e no G20, que a parte educacional foi toda para lá, né, na Felipe Sampaio 388, estamos de portas abertas, será um prazer recebê-los. E foi um prazer ficar na sua companhia com mais uma edição do programa Mulher Mais. Fique com Deus, até o próximo programa. Temos como parceiros Agta Joias, o rei das alianças. Supermercado Avenida, é da gente, é de casa. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia. Super Sucesso, agentes autorizados Mazinha e Neurias. JV, Espaço do Pé, passo a passo com você.